Curiosidades do mundo animal. A ordem dos testudinos inclui todas as espécies de tartarugas aquáticas e terrestres. Elas são animais vertebrados facilmente reconhecíveis por seu casco característico, uma caixa torácica modificada que também faz parte de sua coluna vertebral. Por muito tempo se pensou que as tartarugas fossem mudas, porém, agora se sabe que elas possuem um sistema de comunicação complexo, que se desenvolve até antes da eclosão do ovo. Diante dessa nova evidência, é hora de perguntar-se como as tartarugas escutam. Nós explicamos isso neste artigo de Perito Animal. Também lhe pode interessar. Curiosidades sobre as tartarugas. Sistema auditivo das tartarugas. Você já se perguntou se uma tartaruga escuta algo ou se ela é surda? As tartarugas, ao contrário de outros vertebrados, não possuem ouvido externo, ou seja, não possuem orelhas. No entanto, isso não significa que não tenham sistema auditivo, uma vez que possuem ouvido médio e ouvido interno. O tímpano está localizado em seu interior, circundado pelo labirinto ósseo, ao contrário do que acontece em outros répteis, que possuem uma camada de escamas. Em ambos os lados da cabeça da tartaruga é possível observar, atrás dos olhos e logo na dobra final da boca, duas membranas de formato arredondado e cor perlada, cuja função é proteger a orelha média de qualquer dano externo. Um aspecto a ser destacado é que o ouvido médio é formado por um único osso e se conecta à cavidade bucal. Sua função é a transdução ou transformação do som captado pelo animal. Devido à anatomia auditiva das tartarugas, elas frequentemente sofrem de infecções de ouvido ou otites. Já o ouvido interno é onde o som é recebido já dentro da cabeça. Mas, além disso, intervém na detecção da posição do corpo e, também, na percepção da aceleração que o animal faz ao se mover. Quanto à sua conformação, é composta por várias estruturas que estão embutidas no osso e que também são recobertas por tecido nervoso. As tartarugas são surdas? Não, as tartarugas não são surdas. Pelo contrário, são capazes de ouvir sons de baixa frequência, alguns até imperceptíveis às pessoas e outros animais. Além disso, alguns estudos relataram que as tartarugas são capazes de produzir vários tipos de vocalizações, que podem ser sons como guinchos, rangidos, assobios baixos ou guturais ou sons harmônicos, todos em faixas de frequências diferentes. Levando em consideração esses dados, pode-se considerar que o sistema de comunicação desses animais é complexo e existem até espécies, nas quais foram identificados até 17 tipos diferentes de vocalizações. Por isso não é possível que as tartarugas sejam surdas, uma vez que os vários sons que produzem têm um propósito comunicativo. Como exemplo de comunicação entre as tartarugas, podemos citar o cortejo ou a relação dos filhotes entre si e com a mãe, mesmo que estejam dentro do ovo. Em relação a este último aspecto, verificou-se que a eclosão do ovo em certas espécies de tartarugas ocorre de forma sincronizada, e para fazer isso elas se comunicam por meio da emissão de sons. Assim, em grupos elas podem ir juntas em direção da água, reduzindo as possibilidades de predação, que aumentam se a movimentação for feita individualmente. Também foram observados grupos de fêmeas na água, próximo ao local de desova, cujo objetivo é emitir sons que sirvam de guia para que as tartarugas recém-nascidas cheguem à mãe. Em todo caso, é importante mencionar que mais estudos ainda são necessários para entender claramente os sons que as tartarugas fazem e com que intenção. Como as tartarugas escutam? As tartarugas escutam melhor debaixo d'água do que fora dela, o que é uma vantagem para as espécies que habitam ambientes aquáticos. Isso se deve a alterações do grande ouvido médio, que se enche de ar, e do disco timpânico. A boa captação do som debaixo d'água é possível porque o tímpano é capaz de vibrar em frequências bastante altas e, além disso, o ouvido médio pode se encher um pouco com água, o que torna possível amortecer vibrações fortes. A capacidade auditiva das tartarugas está principalmente focada nas baixas frequências, principalmente nas espécies marinhas, mais do que nas terrestres. O sistema de comunicação das tartarugas tem sido prejudicado, nos últimos tempos, pelo aumento considerável do ruído marinho causado por atividades humanas, principalmente relacionadas ao uso de embarcações. Afetar a percepção do som desses animais pode ter impactos negativos em suas vidas, por exemplo, em seu processo de reprodução. Agora que você já sabe que sim, as tartarugas escutam, e viu como funciona o complexo sistema auditivo delas, recomendamos a leitura do seguinte artigo sobre os diferentes tipos de tartarugas marinhas. Se deseja ler mais artigos parecidos a As Tartarugas Escutam, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de Curiosidades do Mundo Animal. Referências Ferrara, C. Vogt, R. Y. Souza Lima,
R. 2013. Turtle Vocalizations Steffirst Evidence of Post-Teaching Parental Care Insulinians, Journal of Comparative Psychology, American Psychological Association, Vol. 127, no. 1, 24 a 32, disponível em ilt.www.cturtle.org/pdf/ferracre_2013 no Psychol. PDF IGT, acesso em 3 de setembro de 2021. Bibliografia Armstrong, D. 2012. As tortugas são especialistas em escuchar barulho, disponível em ilt.i/http://www.earthtimes.org/nature/turtles specialistas /1876/IGT, acesso em 3 de setembro de 2021. Serrano, R. 2010. Estúdio de los sonidos emitidos por las crias de tortuga boba, careta, analmente de l'eclusion. Análise Universitários de Etologia, 463 a 70. Disponível em ilt.i/https://subdocument.org. Es/fios/original/F1572 FBB 13 de 0 a 12 a 0 817 945 e 1 CADC 1378 F2. PDF IGT, acesso em 3 de setembro de 2021. Winaken, J. 2004. L'anatomia das tortugas marinas. Disponível em ilt.i/http://www.anato. centilitros/00010 links/textos/anato por 120 tortugas. PDF IGT, acesso em 3 de setembro de 2021.